Bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Nesse pequeno vídeo de hoje aqui, eu vou trazer uma questão que é mais filosófica do que geopolítica, que é o objetivo principal e raiz do canal. Mas a situação, vamos trazer essa questão para a gente procurar entender a situação que nos encontramos no país. Então veja só, esses dias eu estava conversando com as pessoas. Eu tenho alguns amigos ainda, são poucos, ou que não se escondem de quererem ser rotulados como eleitores de Bolsonaro. Mas um dia desse me espantou aonde ele, num diálogo normal e sensato, ele defendeu a utilização de agrotóxico. Aí eu fiquei parando para pensar, o que leva um cidadão de bem, um consumidor, um pai de família, um ser humano que precisa se alimentar, a defender veneno. Porque se eu pudesse comer produtos 100% orgânicos, eu só comia produto orgânico. Mas dito isso aí, vamos voltar aqui para o objetivo desse vídeo, que é a gente falar sobre essa realidade paralela que vivem esses bolsominions. Não tem condições. A gente sabe que para a gente tentar entender e compreender a nossa realidade, a essência das coisas, nós temos só algumas ferramentas, dentre essas os nossos 5 sentidos, o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição. Então é desses sentidos básicos que nós, seres humanos, tentamos compreender o mundo ao nosso redor. Tentamos compreender o que é certo ou errado, a verdade ou a mentira e a própria realidade que nos cerca. Então a gente para pensar assim e fica se perguntando, como um ser humano que vê as barbaridades que esse cidadão falava, ouve também as mesmas barbaridades que esse cidadão falava, e ainda assim consegue viver num mundo paralelo, num mundo onde a sua realidade é uma realidade que não condiz com a situação real, não condiz com um simples questionamento racional dos fatos. Então eu fiquei pensando e refletindo muitas vezes, e cheguei só a uma conclusão, e essa conclusão também é uma conclusão até óbvia. O problema que levou essas pessoas a fugirem totalmente da realidade foi um sentimento. E um sentimento até incompreendido, que é o sentimento de ódio. Os sentimentos, tanto o ódio quanto o amor, ele nos embebeda, ele nos tira, vamos dizer assim, ou mascara nossos sentidos. Nós sabemos isso quando a gente gosta demais de uma pessoa, se apaixona, ama ou acha que ama, a gente fica cego, surdo e mudo para seus defeitos. Assim é também quem odeia. A partir do momento que você odeia uma pessoa, você também fica cega, surda e mudo para as qualidades daquele cidadão. E a gente analisando friamente, politicamente, o Brasil, eu tenho certeza que ninguém foi feliz com Lula como presidente. Todo mundo viveu e prosperou. Só quem não quis não prosperou. Só aqueles que não quiseram realmente não prosperou, porque as facilidades eram imensas. Foram dadas oportunidades de se ter casa própria, de se estudar, de ter casa própria, de ter um carro, de poder ter um emprego melhor, e só não abraçou isso aí quem não quis realmente. Então, para você ver como o ódio, ele cega completamente as pessoas. E teve outro caso esses dias, também, que eu achei até mais absurdo do que o do veneno, que foi de um amigo meu, que teve que entregar a casa. Veja só, ele teve que entregar a casa, porque ele não estava conseguindo mais pagar
a prestação e ele ganha um salário, deve ganhar um salário e meio aí, estourando aí 2, né? Eu não sei quanto ele ganha exatamente, sei que é pouco. E o que acontece é que ele botando a culpa de ter comprado a casa e de ter perdido em Lula e no PT. Aí eu fiquei assim analisando e cheguei à conclusão de que às vezes não adianta se ajudar as pessoas não. Porque se o salário mínimo, se Lula não tivesse implementado a política de valorização do salário mínimo, ele era para ser hoje de R$573, hoje em 2019. Era para ser de R$573. Com esse salário aí, não daria para você fazer nenhum consignado, quanto mais comprar casa, financiar carro ou fazer uma viagem no feriado. Então, se não fosse essa política de valorização, ele estaria em uma situação muito pior. E veja só, se o PT tivesse aí no poder ainda, se Dilma tivesse aí no poder ainda, o salário mínimo, que é hoje quase 1.000, ele já seria aí quase os R$1.200, já estaria perto de R$1.200, já teria aumentado mais um pouco, o que daria um espaço para que ele pudesse pagar mais aliviado a sua prestação da sua casa, né? Então é um conhecido que ensandeceu também com ódio, né? E você vê, e a gente vê o papel que a mídia fez, né, na cabeça desse povo aí que vota em candidatos que estão lhe destruindo e ainda botando a culpa em um adversário e em um presidente que já tem aí mais de 8 anos que saiu do poder. E você para analisar e não consegue compreender. Então o único motivo é só um sentimento, esse sentimento aí de ódio, em que as pessoas só fazem se prejudicar, porque não enxergam a realidade e já estão sendo prejudicadas, e se não acordarem para a realidade, vai entrar em colapso financeiro, mental, espiritual, mais ainda, porque desse governo aí não espere melhorias nenhuma, principalmente para quem é pobre e trabalhador. Esses aí não esperem nada de retorno, nada, porque ele já dizia desde quando era candidato, ou direitos ou emprego, né? E até hoje, depois de eleito, ele ainda continua falando a mesma coisa. Então o pobre não espere que não vai vir nada. Então tira esse ódio aí, tira esse sentimento que está lhe matando, que está lhe sufocando, né? E comece a refletir, mas saia dessa matrix aí bolsonarista que só leva o ser humano à autodestruição. E por hoje, por esse vídeo tá bom. Sejam bem-vindos aqui ao canal Geopolítica, né? E vamos sair da matrix aí, vamos procurar deixar nossos sentidos, né, eles se apoderarem aí da realidade, afastando os sentimentos que os embebeda, para que a gente tenha uma noção do que é bom ou ruim para a gente, para a nossa família, para nós mesmos. No mais, até logo.